Meio-dia, 41 minutos. Estamos de volta na Rádio Nova Brasil FM, dessa vez para falar sobre como conciliar o limite e acolhimento. Mesa para dois. Educação. Oferecimento Leonardo da Vinci, a escola da sua vida. Para isso, Bia Albuquerque, nossa colunista de educação. Tudo bem, Bia? Boa tarde. Oi, Bárbara. Boa tarde. Boa tarde aí para todo mundo que está na correria, como eu sempre digo, de correr, levar, buscar, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Educação respeitosa, como oferecer respeito, acolhimento e, ao mesmo tempo, impor ali os limites que são necessários para todo tipo de educação, né? E aí, a primeira pergunta que eu faço para você e faço para todo mundo que está ouvindo a gente, você fala mais sim ou mais não para o João, Bárbara? Com certeza mais não, que é a palavra que ele aprendeu mais na vida. É a primeira coisa que eles aprendem, não, né? Não. Eu falei, gente, acho que eu falo muito não para esse menino. Mas é isso, a gente acaba sempre precisando falar mais nãos, porque as crianças estão aprendendo, elas desafiam muitas coisas e podem se acidentar. A gente está falando ali de crianças pequenas. Mas a gente acaba, até para adolescentes, acaba falando mais não do que sim. E aí eu sempre comento que o que é mais importante? A gente escolher os nãos. Então, já que a gente tem que falar muito não, vamos escolher os nãos que a gente vai dizer para a gente tentar falar um pouquinho mais de sim. Então, por exemplo, eu tenho uma filha de 5 anos e aí ela queria ir com uma fantasia de princesa para o mercado, tipo 7 horas da manhã. Filha, vai dar trabalho. Aí eu falei, tá, pode ir. É um não que eu posso escolher, não coloca ela em risco, não vai acontecer nada de mal, então eu posso escolher falar sim no lugar de não. E aí a gente deixar os nãos para aquelas coisas que são de verdade importantes, tipo, quero tomar uma Coca-Cola de manhã. Não, você não vai tomar. E aí a gente aprender e ter esse jogo de cintura, né, pra gente conseguir escolher quando a gente pode falar sim, escolher quando a gente pode falar não. E eu acho que o mais importante é a gente conseguir estabelecer as rotinas e os combinados. Isso diminui muito os atritos. Então, por exemplo, os combinados são, a gente vai sair de casa, a gente não vai comprar nada no shopping, a gente não vai tomar sorvete, a gente combinar tudo que a gente vai fazer antes, porque aí o não lá na frente, ele vem mais leve, porque a criança ou o adolescente já está, assim, avisado do que vai acontecer. Né? Então, todos os combinados, não só para saídas, mas assim, rotina, olha, adolescente, você pode usar o celular 3 horas por dia. E aí, ele já sabe que 3 horas por dia ele pode usar o celular. Ou dever de casa, no máximo você pode começar às 4 da tarde, não mais do que isso. Então, todos esses combinados facilitam a gente a ter essa maleabilidade. E até para a criança, e principalmente o adolescente, se sentir parte das decisões. E sentir seguro, né? Engraçado, eu não entendia isso, até quando tinha filho, né? E aí uma amiga minha falou assim, Bárbara, mesmo sem o João, meu filho tem 1 ano e 7 meses, sem ele entender, sem ele falar, começa a falar isso, começa a falar o que vai acontecer, as rotinas de ter mais previsibilidade. Quando eu comecei a fazer isso, as coisas melhoraram muito na minha vida. Inclusive os nãos, por exemplo, cadeirinha. Tem que colocar na cadeirinha, tem que colocar cinto. Antigamente, era um desespero homérico. Né, de vez em quando, gente. Quem tem filho sabe, fica duro, assim, né, na cadeirinha. Ou, gente, tem umas não fotos senta, do meu filho, assim, ele dura que nem uma tábua no centro, ou escorrega e vai lá para baixo do banco. Eu falo, meu pai do céu, como é que esse menino consegue ser tão maleável assim? Mas, enfim, quando eu comecei a falar... Olha, daqui a pouco a mamãe vai te pegar. Por mais que ele não fala Hansi nem nada, antes dele ter qualquer comunicação com a gente mais verbal, assim, mamãe vai te pegar, vai te colocar na cadeirinha, vai colocar o cinto de segurança, a mamãe vai entrar por aquela porta. Eu comecei a repetir isso 1.797.000 vezes, e ele sabia que não tinha espaço para não ali, não tinha espaço para fazer outra coisa, para cima, para negociar, não, né? Era aquilo. E aí a minha vida ficou muito mais fácil com isso, assim, quando você avisa que vai acontecer, por mais que a criança não entenda, não fale nada. Não compartilha ali o que ele imaginou. E até na escola mesmo, a gente vê, né? A escola dos pequenininhos tem ali aquele momento da rodinha. Olha, hoje tem o parque, hoje... Olha, e na escola também, para os maiores. Olha, hoje tem atividade disso, aquilo. Isso tudo traz segurança e faz com que a criança lide melhor ali com aquele não, né? Com aquela observação que é importante você falar, E é importante os nossos filhos entenderem também que tem coisas que são negociáveis. Legal. Então, por exemplo, mãe, eu quero ir para uma festa. Tá, você pode ir para essa festa, contanto que você estude antes. Não, mãe, olha, hoje eu não quero ir para a escola. Não, isso não é negociável. Esse não a gente vai ter que dizer. E o mais importante é a gente não ter medo de dizer não para os nossos filhos. E os filhos precisam de limite.
Eles precisam de regras. Eu sempre digo, o limite... Mãe, mas que coisa chata. Gente, existe limite de velocidade. Existe limite de horário para você usar o metrô. Existe limite de horário para você entregar uma prova de vestibular. Dentro de casa tem que ter o limite. E o limite, ele é determinado ali, de acordo com os valores de cada família, né? O que cada família considera que é mais importante, sobre convívio familiar, enfim, tem algumas variáveis. Não tem, assim, limites claros e regras muito rígidas. Eu acho que cada família escolhe. Mas a criança e o adolescente pede por limite. A gente precisa ser forjado dentro de uma sociedade que mostre até onde a gente pode ir, o que a gente não deve fazer. Então, dá essa oportunidade deles negociarem o que for negociável, até para serem adultos questionadores, né? Não aceitarem sempre tudo de forma passiva, mas entenderem que até ali eles podem ir. Dali para diante é uma escolha dos adultos e eles não têm muita autonomia sobre isso, né? E o que é mais importante também é, olha, escolheu. A gente dá a consequência que é aquela correspondência. Então, ai mãe, mas hoje eu tô com preguiça de estudar. Você não tem prova amanhã, tudo bem, não estuda. Então, esqueceu de fazer o dever. A consequência é, levou uma anotação, ou você perdeu um ponto. Então, a criança e o adolescente entenderem que tem coisas que eles vão escolher, a gente pode até dar um passinho para diante, deixar ele escolher, mas eles vão ter que arcar com as consequências. Por exemplo, hoje em dia a gente brinca na educação que as crianças plantam abacaxis e querem colher morangos silvestres maravilhosos. Não. Quando a gente... é ensinar, né, esse plantio para os nossos filhos. Olha, quando a gente tem mais responsabilidade, a gente vai ficar mais tranquilo lá na frente, porque a gente vai tirar uma nota melhor na prova. Então, é mostrar que tudo que a gente faz tem uma consequência, tanto para os pequenininhos quanto para os mais velhos. Isso faz toda a diferença, né? A gente mostrar que eles tomam uma decisão e eles vão ter a consequência. Mas, muitas vezes, a gente vai ter que dizer não. Por que não? Porque a gente sabe, muitas vezes, mais do que os nossos filhos em determinadas situações, o que é melhor para eles. Isso faz parte da nossa obrigação como pais. A gente não pode abrir mão disso. Hoje eu vejo, assim, os pais com vidas muito corridas, trabalhando muito, sem conseguir acompanhar muito bem a vida dos filhos. E aí entra uma coisa de compensação. Cruel, né? E aí você acaba sendo um pouco permissivo. Você deixa os filhos fazerem mais coisas do que você consideraria ok se você estivesse ali presente, para você não frustrar. Você já está frustrando seu filho porque ele não tem muito a sua presença, não tem o seu acompanhamento ali. Então, deixa ele usar bastante o celular ou deixa ele sair o tanto que ele quiser. Esse é um grande cuidado que a gente precisa ter, da gente não fazer essa compensação da nossa presença, né, e do nosso cuidado com coisas materiais ou com permissividade de acesso a coisas que eles não deveriam ter. Eu acho que esse é o mais importante, né, numa vida tão corrida que a gente tem, é tentar sempre trazer os filhos, né? Eu acho que tem duas coisas que a gente tem que olhar, é amor e regra. A gente tem que oferecer muito amor, muito acolhimento, empatia, ouvir os nossos filhos, mas eles também precisam que a gente diga, aqui, né, vocês não podem passar mais. Isso é uma forma de amor também, né? De cuidado para ter um futuro melhor para eles, entenderem essas regras, entenderem limites, entenderem e saberem lidar com não e com frustração para depois no futuro, porque o mundo vai ter frustração, não adianta. E se eles não entenderem isso agora, então é uma forma de amar, que é difícil às vezes entenderem, né? Eu ia falar exatamente sobre frustração. Quando a gente coloca esse limite e a gente dá essas regras, eles aprendem que nem tudo vai sair como eles gostariam, nem tudo é na hora que eles querem, e isso faz adultos mais equilibrados, mais resilientes e que lidam melhor com a frustração no mercado de trabalho, num relacionamento, porque se é aquela criança ou aquele adolescente que tem tudo atendido na hora que eles querem, amanhã ele termina um relacionamento e fica desesperado. Por quê? Porque aquela pessoa não me quis mais. Então, isso tem repercussões e desdobramentos para a vida adulta em várias áreas, né, da nossa vida. Então, a importância da gente olhar mesmo os nossos filhos com carinho, mas dar o limite que eles tanto precisam. Às vezes, eles estão gritando por limite. Aqueles maus comportamentos são uma necessidade grande de limites. Que legal, Bia. Bia Albuquerque, nossa colunista de educação, que sabe mais do que ninguém, além de estudar, além de também atuar como doula, tem 4 filhos, sabe muito bem o que está falando, estuda isso desde sempre. Muito obrigada, Bia. Obrigada, Bárbara. Até semana que vem, gente. Mesa para 2. Educação. Oferecimento Leonardo da Vinci, a escola da sua vida.